E aí galera, tudo bem? Aqui é a Luísa Barvinski, da Mote Digital. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre uma dúvida bastante frequente que a gente tem recebido, que tem a ver com como a gente usa os relatórios para pensar em novos conteúdos, né? Para a gente produzir novos conteúdos para os nossos canais, seja um blog, seja rede social, enfim, tá? Bom, eu separei algumas dicas aqui e isso tem muito a ver com a gente direcionar o nosso olhar primeiro para algumas métricas e depois para algumas coisas mais subjetivas. Então vamos começar pelas métricas, tá? Que eu acho que é onde muita gente acaba se perdendo e talvez ajude, né, um pouquinho mais. Então vamos lá. As métricas que a gente precisa começar observando. Primeira coisa, vamos olhar o desempenho em redes sociais, tá? Como que tá sendo, como que os comentários estão chegando para você? As pessoas estão deixando comentários positivos, como que tá sendo isso? Porque a gente olha primeiro para esse tipo de coisa porque a gente começa a entender que as redes sociais têm um grande poder de propagação e também que depois que a gente começou a ter estruturas de comentários e engajamento em rede social, o número de comentários no blog acabou diminuindo um pouco dependendo do nicho de mercado, tá? Esse foi um movimento que a gente viu nos últimos anos. Então, é legal olhar primeiro as redes sociais para ver o que está acontecendo, para você ter uma ideia dessa avaliação que o teu consumidor está fazendo sobre o teu conteúdo. Então, olha lá os comentários, veja o que as pessoas estão dizendo sobre isso. Um sinal bastante positivo é se as pessoas começarem a marcar amigos nos comentários. Isso é uma coisa muito legal. É uma forma diferente de compartilhamento, né? A partir do comentário. Outra coisa que a gente vai olhar é o compartilhamento em si. Porque se a gente for colocar, pelo menos assim, do que eu já estudei até agora, né? Se a gente for colocar numa escala de pesos, né, do qual seria o engajamento mais forte, algumas literaturas dizem que o compartilhamento é o tipo de engajamento mais forte que a gente tem, porque você acaba, de certa forma, se apropriando, né, desse conteúdo, colocando ele na sua timeline, no seu Twitter, no seu Facebook. De certa forma, ele vira um pouquinho seu, né? É uma coisa que você acaba querendo mostrar para as pessoas a sua opinião, você concordando ou não com aquilo, é como se você se apropriasse um pouquinho desse conteúdo. Inclusive, quem fala isso não sou só eu, é um pesquisador bastante importante da área, que é o Jonah Berger. Você deve conhecer ele por um livro chamado Contágio. O link desse livro está aqui embaixo nos comentários. Se você não conhece ainda, recomendo que você dê uma olhada, tá? É um livro bastante importante e o Berger é um grande nome na área, então recomendo que você dê uma estudada nesse assunto, tá? Então, a gente já falou sobre engajamento. Vamos olhar para o que as pessoas estão comentando mais e compartilhando mais dentro dos seus conteúdos, ok? Beleza, por enquanto a gente está falando só dos seus conteúdos, tá? Daqui a pouquinho a gente entra na concorrência, já chego lá. Depois, a gente vai olhar dentro do seu Google Analytics o tempo que as pessoas gastam no site, tá? Especificamente nos seus conteúdos. Então, se você pedir para ele fazer um filtro lá listando os conteúdos em que as pessoas passam mais tempo, né, você vai começar a entender aqueles que as pessoas estão lendo mais, que elas estão gostando mais, dedicando mais tempo para ler, para estudar aquilo que você colocou, ok? Então essa é uma métrica bastante importante para a gente ali acompanhar, certo? Outra coisa, né, eu estava falando sobre comentários. Comentário no blog, ele continua sendo um indicador bastante forte. Muitas vezes a pessoa quer deixar alguma dica para você, alguma coisa específica, e ela pode fazer isso, né, internamente. Eu estou chamando de internamente porque a gente não está colocando isso em rede social, tá? Então ela vai deixar um comentário no seu blog, por mais que ele esteja público, ele está num canal interno, vamos colocar assim. Então esse canal, o teu blog, vai receber esse comentário com a dica, com a percepção da pessoa, a avaliação dela, tá? E muitas vezes tem gente que prefere mandar por e-mail os comentários, né? Eu já recebi alguns, então é legal você ter esse feedback, tá? Então é legal também ficar de olho nos comentários do seu blog, ver aquele que teve mais comentários positivos e assim por diante, tá? Depois, voltando para o nosso Google Analytics, a gente tem mais duas métricas para observar nele, básicas, tá? Esse aqui é o nosso roteirinho básico, tá? Lembrando disso. A gente vai olhar para a taxa de rejeição, ou seja, bounce rate. Eu vou chamar de bounce rate, eu já comentei isso no vídeo sobre KPIs, porque eu acredito, na minha opinião, né, que a tradução de taxa de rejeição ela não foi muito bem feita e muitos clientes, muitos chefes acabam ficando bem brabos, bem malucos sobre isso, né, porque eles vão pensar, poxa, eu estou investindo nesse canal para receber uma rejeição, né, às vezes isso acaba soando de uma forma meio negativa, então eu prefiro falar bounce rate, que se a gente for pegar a tradução literal disso, a gente vai ver que é as pessoas que clicaram no teu site, as pessoas que não interagiram, que não clicaram em nada, tá?
E eu vou olhar essa métrica para entender quais páginas as pessoas não estão interagindo. Né? Às vezes elas não clicaram para deixar alguma coisa, não clicaram em um link que eu coloquei ali, né? Então elas não interagiram com aquele conteúdo, então significa que tem alguma coisa errada, tá? Mas lembrando que a taxa de rejeição ela tem que ser comparada sempre com o tempo de permanência na página para a gente ter uma noção, né? Isso eu explico melhor naquele vídeo sobre os KPIs, ok? E por último, e não menos importante, a gente vai olhar as fontes de tráfego das nossas métricas. O que é isso, né? São as origens, né? Por onde as pessoas chegam no teu post, no teu artigo, no teu blog, né? Isso falando especificamente de um blog. Se a gente está falando em redes sociais, é a própria rede social a tua fonte de tráfego, tá? Aqui a gente está olhando para o blog nesse momento, ok? Então, se eu estou falando de um artigo de blog, eu vou olhar para as fontes de tráfego. Se ele teve bastante gente vindo do Facebook, é legal eu pensar em derivar algum conteúdo daquele tipo, sobre aquele assunto, talvez, ou naquele formato, para o Facebook. Ou então criar um vídeo falando sobre isso, né? E assim vai. Então é legal você ver qual fonte de tráfego está levando mais visita para aquele artigo no teu blog e pensar em algum desdobramento para ela, tá? Então é bem interessante você fazer esse exercício, até porque você consegue multiplicar o teu potencial de produção de conteúdo utilizando a mesma base, o mesmo tema. Né? Você não precisa ficar fazendo milagre para inventar novos temas toda vez. É só fazer os recortes certos e aproveitar o teu conteúdo que você já tem para conseguir novos pontos de vista em cima dele, ok? E aí, ok, falamos sobre métricas. E agora? Como que a gente direciona o nosso olhar para essas coisas, né? Falando de uma forma mais qualitativa agora. Então, vamos olhar lá. Quais conteúdos deram certo antes? Né? Se você já escreveu alguma coisa sobre isso, se vale a pena expandir, o que as pessoas estão falando, né? Então é legal você partir dessa base. Você, por exemplo, viu que, né, você tem um artigo muito legal sobre... vamos pensar aqui no caso da Mote, né? A gente tem um artigo muito legal sobre posicionamento de marca. E a gente tem um outro artigo muito bacana sobre personas. Então, talvez seja interessante a gente juntar as duas propostas e falar sobre, talvez, criar um vídeo falando sobre personas e posicionamento de marca e como uma coisa influencia na outra. Opa, tá aí uma ideia. Acho que fica de olho que vai sair esse vídeo. Outra coisa que é legal a gente observar. O que a concorrência está fazendo? E aí a gente tem algumas ferramentas, tipo o BuzzSumo, a gente tem o SEMrush, que ajudam a gente a ter uma ideia do que a concorrência está fazendo e os resultados que a concorrência tem em cima desses conteúdos. O BuzzSumo, você pode colocar o link genérico, né, o nome do concorrente.com.br, nele ele vai listar os conteúdos que fizeram mais sucesso, ou então você pode pegar um link específico do teu concorrente, colocar lá e ele vai dar algumas estatísticas de relacionamento em rede social que aquele conteúdo atingiu, né, do engajamento que ele conseguiu, certo? Então fica de olho no que a concorrência faz. Recomendo que, se você puder assinar, né, o e-mail marketing do seu concorrente, faça isso, porque é uma forma muito legal de você entender o que ele está fazendo para você ter pelo menos uma base de comparação. Se você viu que ele está fazendo errado alguma coisa, você já não erra mais naquele ponto, né? Então fica de olho, que é bem importante. E, por último, você consegue pensar em novos formatos. Você viu que eu acabei de falar, né? Tive uma ideia aqui, ao vivo praticamente, né? Misturando dois conteúdos que eu já tenho no meu blog. Então, por que se eu tenho esse conteúdo no blog, por que eu não derivo ele para um vídeo? Ou se talvez criar um quiz em cima disso, fazer um e-book, enfim. A gente tem várias possibilidades. Então, se aquele conteúdo fez bastante sucesso em vídeo, por que será eu não crio um artigo em cima dele? Ou talvez um infográfico, alguma coisa assim. A gente tem várias possibilidades de formato. É só você começar a entender o que o teu público, em quais canais ele tá, né? O que o teu público gosta, qual canal ele tá, que você vai conseguir derivar esse conteúdo para formatos diferentes e agradar o teu consumidor utilizando um tema muito legal num formato que potencializa esse tema, tá? Por exemplo, esse vídeo aqui, eu poderia escrever um artigo sobre ele, ou numa dessa gravar um episódio de podcast, né? Discutindo mais a fundo, de uma forma bem mais informal, talvez, né? Então a gente tem essas possibilidades que não devem ser descartadas, tá? Isso faz parte do teu planejamento de conteúdo e vai te ajudar bastante nessa leitura dos relatórios a partir desse momento, ok? Bom, por hoje era isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter alguns insights, né? Como interpretar melhor os teus relatórios.
Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma coisa, deixa aqui nos comentários ou então manda lá pra gente no motedigital.com/contato. Eu vou ficar bem feliz em receber o seu e-mail, ele vai cair direto na minha caixa. Todos os e-mails que você mandar por lá vão chegar direto na minha caixa, sem intermediários, tá? E a gente vai conversando a partir daí, ok? Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!